Quando a cristandade inteira, de repente, se viu dominada pela heresia ariana, Deus levantou um santo homem para portar com bravura o estandarte da doutrina verdadeira da Igreja. Santo Atanásio era seu nome. Foi sacerdote por mais de meio século, tendo servido como bispo de Alexandria por 45 anos. Conheceu 5 papas e 5 imperadores. A sua mente foi aguçada entre os padres da escola de Alexandria, onde a verdade revelada e o pensamento grego se uniram para dar à cristandade a primeira fórmula extra-bíblica capaz de explicar, na medida do possível, o insondável mistério da relação entre o Pai e o Filho, a primeira e segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os dois são consubstanciais, como rezamos no Credo. As perseguições dos primeiros 3 séculos da Igreja deram vigor ao coração da esposa de Cristo. As heresias que explodiram juntamente quando a Igreja passou a ser livre da tirania política ameaçavam romper essa consistência. Os fiéis reagiram à heresia de Ário e de seus seguidores com multidões amotinadas nas ruas. Nicéia deveria ter resolvido a questão, mas o sacerdote Ário amava demais os holofotes, sob os quais suas novidades teológicas o haviam colocado. Alto, magro e com o cabelo meio embaraçado, ele tinha um modo de falar peculiar e sedutor, que atraía especialmente a atenção das mulheres. Cultivava com cuidado a aparência de alguém que levava uma vida severamente austera. Ele foi o autor da maior ameaça que a Igreja já havia enfrentado e enfrentaria até a revolta protestante. A heresia segundo a qual o Filho passou a existir, sendo criado por Deus Pai. É fácil ver aonde tudo isso leva. Uma criatura pode mudar. Se uma criatura pode mudar, ela pode pecar. Se a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi criada, ela poderia pecar. Essa heresia, para dizer a verdade, não desapareceu totalmente. Trata-se de um princípio mantido hoje por mormons e por testemunhas de Jeová. Na época de Atanásio, porém, essa heresia, o arianismo, havia seduzido a maior parte do episcopado, e até o Papa Libério foi forçado a assinar uma fórmula semi-ariana. Ário teve um fim trágico, sofrendo uma morte tão indigna que qualquer homem temente a Deus teria visto nisso um castigo divino, mas já era tarde demais. A heresia havia tomado conta dos palácios do poder, sejam os seculares, sejam os religiosos. A heresia ameaçou, ao mesmo tempo, a salvação eterna das almas e a paz temporal do império. E no olho do furacão estava sempre Santo Atanásio, cuja fortaleza e perseverança incendiaram os corações de seu rebanho. Em 2 ocasiões, quando os imperadores mandaram bispos arianos para invadir a sede de Atanásio, os fiéis de Alexandria cuidaram do assunto, os impedindo com as próprias mãos. Um grupo de caluniadores agiu para tentar desacreditar Atanásio. Se não podemos contestar os argumentos de um homem, eles pensavam, ataquemos o seu caráter. Suas acusações eram as mais fantasiosas. Diziam que ele havia decepado a mão de um certo bispo, de nome Arsínio, para usá-la em ritos de necromancia, e para apanhá-lo, chegaram a forjar uma mão seca durante um julgamento público. Quando Atanásio mostrou o bispo supostamente aleijado, vivo e passando bem, ele se divertiu um pouco com a situação, dizendo com um sorriso: talvez Arsínio tenha nascido com 3 mãos. Então inventaram que ele havia violentado uma irmã e arranjaram uma mulher para contar em detalhes tudo o que ela havia sofrido nas mãos de Atanásio. Um dos seus seguidores, passando-se por Atanásio, aproximou-se da moça e perguntou: então eu fiz a você isto e isto? Sim, você fez, a garota respondeu, antes de perceber que havia sido enganada. De tanta vergonha, ela fugiu do julgamento. Ainda assim, as acusações não cessavam. Quando tudo havia falhado, então ele foi acusado de simplesmente não se dar bem com as pessoas. Era uma pessoa divisiva.
Na verdade, Atanásio pouco importava em se dar bem com os outros. Sua preocupação era com a verdade. Ele teve a coragem não somente de sofrer pela verdade, mas também de agir sozinho. Depois dos apóstolos, Atanásio foi um dos principais instrumentos por meio dos quais as verdades sagradas do cristianismo foram defendidas e transmitidas para o mundo. Para finalizar, ele escreveu: para entender corretamente as Escrituras, é necessário ter uma vida reta e uma alma pura. E para a virtude cristã guiar a mente, é necessário apegar-se tanto quanto pode a natureza humana à verdade referente ao Verbo de Deus. Ninguém é capaz de entender a doutrina dos santos a menos que tenha uma mente pura e procure imitar-lhes a vida. Quem quer que deseje entender a mente dos escritores sacros deve, em primeiro lugar, purificar a própria vida e aproximar-se dos santos, reproduzindo os atos que eles praticaram. Só assim, unindo-se assim a eles na comunhão de vidas, será possível entender as coisas que lhes foram reveladas por Deus e, escapando do perigo que ameaça os pecadores no julgamento, receber o que lhes está reservado no reino dos céus. Que Deus suscite homens e mulheres nos dias de hoje, como Santo Atanásio. Amém.